E galera, o time do São Paulo consegue vencer no Campeonato Brasileiro após 2 jogos ruins, né? 2 derrotas. O São Paulo vence o Atlético Goianiense por 3-0. São Paulo jogou fora de casa e conseguiu um resultado expressivo com Caleri, Luciano e Ferreira marcaram os gols da equipe do São Paulo, né? E o técnico Zubeldia, que viu tudo dessa partida, né? Parece que gostou aí do trio aí de ataque do time do São Paulo e provavelmente ele deve usar esse trio aí como titular no São Paulo. Ele já assume o time a partir dessa segunda-feira, galera. O Atlético Goianiense vive um momento ruim no Brasileirão, a equipe que ainda não venceu, são 3 jogos e 3 derrotas. Vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo do São Paulo. Também vamos acompanhar o debate falando sobre a chegada do técnico Zubeldia, que após essa vitória do São Paulo, o técnico chega com um pouco mais de tranquilidade, né? O ambiente do São Paulo já muda após essa vitória contra a equipe do Atlético Goianiense. Constante, duradoura, ou foi apenas em um jogo? Essas respostas teremos na sequência do Tricolor do Morumbi. Mas vamos falar da vitória de ontem sobre o Dragão, sobre o Atlético Goianiense. Primeiro, ouvindo Milton Cruz. Quantas vezes Milton Cruz assume interinamente o Tricolor? Ontem foi mais uma com alegria. Vamos lá. Eu acho que ele vai encontrar uma equipe bem unida, uma equipe forte, jogadores, o elenco nosso é muito bom, o elenco unido, os jogadores se gostam, né, a diretoria também, então acho que isso aí é importante. Eu acho que ele vai encontrar um time forte, né, agora voltando o Lucas, voltando o Rafinha, Rato, né, jogadores que estão... O Rames, temos o Rames também, que está lá também, que vai nos ajudar, que também parece que ele conhece bem o dia. A gente vai procurar ajudar ele o máximo possível, como a gente sempre fez com os outros treinadores também. A gente é funcionário do clube, estamos aqui para ajudar ele, né, no que for preciso. Então ele já o conheci assim de jogar contra algumas vezes, ele tem seus modos de trabalhar e a gente vai procurar se encaixar com ele, né, e com a comissão. Eu acho que esse aí é o intuito nosso e que ele seja feliz aqui. Tá aí o Milton Cruz prometendo apoio e ajuda para Zubeldia. Números dos jogadores de ataque, trio de ataque contra o Atlético Goianiense. André Silva, Caleri e Luciano. Esse André Silva não é só pelo jogo de ontem, não. Eu tô gostando, hein? Tá mostrando personalidade e futebol. 90 minutos ontem, uma participação em gol, 2 finalizações certas. Caleri, 72 minutos. Fez gol de cabeça de costas, amigo. Tem gente que de frente não consegue, o Caleri fez até de costas. Descosta, como diria o seu boneco. Bem lembrado, hein? Luciano, 88 minutos. E mais uma vez ajudando o São Paulo numa vitória. O André Silva teve assistência, o Caleri e o Luciano gols. E o Zubeldia, o novo técnico, estava lá. Foi lá assistir, foi a Goiânia para ver o seu novo time, o time que ele vai comandar de perto. Que impressão será que ele teve? O que ele vai ter que acertar, mudar ou manter do que ele viu ontem, professor Celso? A impressão deve ter sido a melhor possível. E teve mais, ele viu o Ferreirinha entrando, fazendo gol. Para o jogo dele é importante essa condição dos jogadores de lado. Ele deve ter curtido. O André Silva, você citou o André Silva. Esse sim merece lobby para ser titular. Não o Rames. Esse já dava farol. Ontem, a gente mostrou os números, ele podia ter 2 assistências para gol só no primeiro tempo. Pela direita ele dá assistência para o Caleri e depois faz uma jogada pelo outro lado, pela esquerda, que o Luciano cabeceia com bastante força. Luiz Felipe ajudou o Tricolor também com essa estupidez aí. Também, é verdade, Abel, mas a essa altura do jogo, o São Paulo já merecia mais até do que tinha conseguido. O primeiro tempo, principalmente, foi muito bom. Claro que as coisas são facilitadas depois do pênalti. Não, todos os seus problemas não estão resolvidos, Viola e Nação Tricolor, não é isso, não são todas as soluções para os problemas, mas a casa está entregue em ordem. O Zubeldia tem agora uma condição mais do que um time, ele tem um bom elenco, ele tem boas opções, precisa resolver para o futuro esse caso de quem cai no departamento médico e não volta, e não é só falar quando voltam esses. Com que rapidez voltarão os próximos, porque o futebol é assim, você precisa do departamento médico toda hora. Então os problemas do São Paulo não estão só no campo, mas estão se resolvendo.
Com Ele todo vai o ter o Lucas respeito, de volta. com todo o respeito ao Atlético Goianiense, começou muito bem a temporada, vinha numa invencibilidade, uma sequência bonita antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? Ganhou o estadual, mas o São Paulo terá adversários mais difíceis pela frente. É verdade. Não mas vai? Ou estou enganado? Mas só um parêntese, é um Atlético Goianiense que vendeu caro uma derrota para o Flamengo, com polêmica, com pênalti no último minuto, que só perdeu de 1-0 do Botafogo jogando fora de casa também. Não é o pior time do campeonato. Mas o São Paulo terá adversários mais difíceis, eu insisto. Sem dúvida, todos terão. Né? Todos terão adversários mais difíceis, talvez menos Palmeiras e Flamengo. Esses não deverão ter adversários muito mais difíceis dos que os que tiveram. Mas se vê uma evolução. São Paulo mostrou o jogo ontem. Mostrou os volantes jogando muito bem, o time foi coeso. Eu gostei muito do primeiro tempo. Se não desandar, Diga, Eugênio voltou a Leão, um bom nível. sua visão, sua análise. Minha visão é uma vitória é importante no momento do São Paulo para acalmar o ambiente. Sabe, tirar aquela pressão, tirar aquela coisa pesada que o São Paulo estava vivendo nos últimos dias. Não dá para dizer que o Milton Cruz fez uma revolução no time. A estratégia do time foi muito semelhante. Ele fez duas mudanças, a priori, assim, na base da equipe, que foi trazer o Diego Costa da esquerda para a direita da defesa, né, que ele estava jogando pela esquerda, um ajuste ali, ele se sente melhor por ali, coloca o Alan Franco do outro lado. Jogou muito bem, Alan Franco. Mas ele mantém a linha de 3 atrás, mantém uma linha de 4 com os 3 homens de frente. E aí a entrada do André Silva, que a gente vinha falando aqui, é um jogador que vinha pedindo passagem no time do São Paulo. Mas no jogo em si, é sempre importante, né, Bel? Às vezes o resultado nos leva a conclusões, em alguns momentos, precipitadas. O São Paulo ganhou o jogo, bola aérea para o Caleri. Encaixou uma belíssima cabeçada, como se falou, um gol de costas e tal. Fez 1-0. Dá uma tranquilidade para o jogo. Depois um pênalti numa atitude muito infantil, para não falar outra coisa, do Luiz Felipe, né, que dá uma cotovelada. 2 jogadores a menos, é um time que está se especializando, repito, em expulsões nesse início de campeonato. Tem que acalmar um pouco, né? Pegar mais leve. São 4 das primeiras 10 expulsões do campeonato, 4 são do Atlético, fora do técnico. Também foi expulso contra o Flamengo. Está pilhado demais, olha só que lance ridículo. E o São Paulo soube aproveitar isso. Às vezes o resultado, aliás, o Diniz falou sobre isso no sábado, depois do jogo lá, do Fluminense com o Vasco. O resultado, ele encobre atuações que podem ter sido não tão boas, e às vezes você joga bem, não ganha o jogo e você vira alvo de críticas porque o resultado não veio. O São Paulo ontem não fez nada muito diferente. Ele pegou um jogo em que ele conseguiu vencer. Talvez, se o Carpini estivesse, talvez o São Paulo tivesse vencido o jogo também ontem. Não acho que o problema, a diferença tenha sido a ausência do Carpini. Eu acho que foi o jogo que se apresentou e o São Paulo conseguiu encaixar situações que ele não vinha encaixando. Gol de cabeça do Caleri. Quantas bolas não foram levantadas para o Caleri recentemente nos jogos sob o comando do Carpini e ele não encaixou? Ontem ele encaixou. O pênalti que foi ganho pelo São Paulo, numa bola boba. E o contra-ataque depois com... Aí eu gosto muito, né? Você sabe, né? Acho o Ferreirinha muito bom jogador, técnico, um contra um, drible, traz a bola para dentro e bate no gol. Mas aí com o jogo que já estava decidido, o jogo já estava ganho para o São Paulo. Então é isso, Abel. Eu não sei, eu acho que o Zubeldia tem tudo para fazer um bom trabalho. E te pergunto, Lucas jogou ontem? Não. Rafinha jogou ontem? Não. O Wellington Rato jogou ontem? Não. Luiz tá bom. Gustavo. Nestor entrou, né? Mas porque você vinha dizendo aqui, não, porque sem esses jogadores não dá para jogar bem e tal. E o São Paulo ganhou o jogo. Eu acho que com esses jogadores o São Paulo é muito mais forte. Você acha que sem esses jogadores o São Paulo tem tudo para repetir daqui para frente o que fez ontem? É possível ganhar jogos sem eles. Como ganhou com o Carpini também. É possível ter boas atuações sem eles. Então, assim, o São Paulo tem um elenco que pode não ser o melhor do Brasil, mas que é suficiente para fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo. E agora acho que o Zubeldia tem condições de colocar esse time no lugar e fazer o São Paulo melhorar e buscar resultados que estavam sendo carentes. Eu repito, sem Lucas, sem Rato, sem Rafinha, vai ter dificuldades em jogos mais difíceis. Posso estar errado. Vamos aguardar. Vai ter dificuldade, mas eu acho que pode ser mais competitivo do que vinha sendo. Em relação ao Carpini, eu vejo, para mim, a grande diferença em relação ao jogo de ontem
aos demais do Carpini na reta final, foi muito mais a diminuição da pressão, porque assim, era um ambiente muito complicado. Você sabendo que o Carpini estava numa espécie de purgatório ali, né? Ele já sabia que não ia ficar, mas continuava ali, uma situação até constrangedora para o próprio Carpini. E a pressão que existia em cima de torcida e tudo mais, e aí não é falando que o torcedor está errado, está certo, mas era uma situação complicada para ele. Então, a partir do momento que vira essa página e a gente vê que o elenco tinha uma grande união, demonstração pública e bem sincera, sobretudo naquele jogo contra o Cobresal, então, para mim, a grande diferença foi mais nessa questão de uma leveza que deu por essa situação estar resolvida, independentemente da influência que teve o treinador ou não. Acho que foi questões muito pontuais, como o Eugênio destacou. Acho que a questão tática foi um pequeno detalhe. Ajudou a melhorar um pouco a saída de bola. O Alan Franco fez um bom jogo. E agora, para o Zubeldia, tem 2 pontos para mim que eu queria destacar, que eu acho que ele fica bem animado. Um professor já falou, que é do Ferreirinha. Você pega o time da LDU dele, muita força pelo lado do campo, é um time mais vertical. Não sei se ele vai colocar isso em prática no São Paulo, porque o elenco do São Paulo talvez seja um pouco complexo para colocar o estilo de jogo em prática da LDU. Quais jogadores mais de 1 contra 1 de lado de campo? Você tem o Ferreirinha, tem o Wellington Rato e não tem mais muitas opções para jogar dessa forma. Então, assim, eu tenho dúvida se ele vai tentar replicar exatamente o que ele fazia na LDU, embora um estilo bem tradicional da carreira do Zubeldia. A outra é a questão do Caleri, do gol, a presença dele de área. É um cara que vai ser muito utilizado dentro da proposta do Zubeldia, que ele deve colocar em prática no São Paulo. E a gente tem que falar muito, você já adiantou, Abel, do André Silva. Não é por causa da assistência dele ontem, é um cara que tá pedindo passagem, porque é um cara que ele pode perfeitamente fazer essa função do Caleri, que é algo fundamental dentro do que pensa o Zubeldia, como jogar junto. E aí seria uma formação diferente, porque na LDU, normalmente ele tinha 2 jogadores abertos, o centroavante que era o Guerreiro, e atrás um cara mais criativo, que pode ser o Lucas quando voltar, pode ser o Rames, pode ser o Luciano. O André Silva já teria uma característica diferente, aí seria uma mudança tática em relação ao que ele jogava com a LDU. Eu não sei o que ele pretende, mas hoje é complicado você não discutir o André Silva como titular de São Paulo. Tá fazendo por merecer essa oportunidade. Ele é o anti-Rames, é móvel. Como é que é, professor? É o anti-Rames? O Rames não se mexe, ele se mexe, ele participa, ele é coletivo. É um jogador que não pode ficar de fora. Não dá hoje. Bom, o guerreiro dele vai ser o Caleri. Sim, exato. São Paulo. Aí pelos lados tem o Ferreirinha. A altitude dele vai ser quem? Aí sem altitude, ele quer mais atitude. Estádio do Morumbi lotado gritando, né? Morumbi chamas. A questão dos jogadores de lado, o Ferreirinha, a gente não pode esquecer que o Ferreirinha, quando começa jogando, é um, e quando ele entra, como entrou, é outro. Eu discordo desse tipo de teoria. O gremista não discorda, teoria? não. Eu não acredito que exista jogador de segundo tempo. Jogador é jogador. Não deveria ser, Jogador é jogador. Mas o que ele fez no Grêmio era isso, Eugênio. O gremista sabe disso. Todo mundo que via os jogos do Grêmio via. O Renato nunca deu sequência para ele, né? Então, mas quando dava não funcionava. Mas agora ele pode ter uma grande oportunidade com o Zubeldia. Então, quem sabe? Aí nós vamos tirar essa tema. Pô, mas aí, já gostei da divergência aqui. Vamos dar uma olhada na sequência de jogos do São Paulo, que vai ser exatamente o início aí do Zubeldia no comando do tricolor do Morumbis. Ó, tô me acostumando a falar Morumbis, hein? Desafios para Zubeldia, próximos jogos do São Paulo. Barcelona jogando lá em Guayaquil pela Libertadores da América. Aí vem o clássico contra o Palmeiras no Morumbis. E depois pega o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, diria aquele torcedor do tricolor. Aí é um presente de Deus. Mas o pessoal do Águia do Marabá não pensa assim, assim, a viagem? não. Você não conta a viagem? Soma esse vai e volta aí. Mas a viagem não joga, Ó, O tricolor tem estrutura para isso. Equador, extremo norte do país, depois Chile. Não, Palmeiras é... Bahia. Palmeiras é em casa. Tá, mas olha só, sai daqui, vai até Guayaquil, não é uma viagem simples. Imagino que o São Paulo tenha fretado um avião para ir direto, porque não tem voo direto, regular, do Brasil para o Equador. É uma viagem desgastante, vai levar aí umas 6, 7 horas para ir, mas para voltar. Aí tem pedreira com o Palmeiras, depois tem voo para o Pará, também não é simples, também tem um desgaste, também demora um pouco. Volta para cá. Aí vai jogar em Salvador. A logística e depois não facilita. E depois de Salvador é... Chile.
Ah, mas ali não tem... Só tem um jogo em casa. Tem nessa altitude não, sequência. Cobrissal não, né? Não, não tem. Tô confundindo com o time lá do Peru. Mas olha só um jogo em casa nessa sequência. Não dá para assentar, treinar, aproveitar que o CT um pouco. É só avião. O Tricolor já mostrou Avião evolução. Avião training. De viagem não vai... De Marabá para Salvador não dá para ficar, não? Tem que, Acho tem que poderia voltar. ser, de repente, ficar direto. Eu ficaria. Tem que ver a estrutura para treinar, né? Não é mas verdade? Galera, o técnico novo do São Paulo vai ter muito trabalho pela frente, né? A novidade boa é que ele vai ter a volta de alguns jogadores, o Lucas Moura, o Rafinha também, que está voltando, né? E ele vai ter que resolver esse problema também de departamento médico, que vem desde lá de trás, antes da chegada do próprio Rogério Ceni, né? Que tentou resolver esse problema, que o jogador vai para o departamento médico e demora muito a voltar, né? Ninguém sabe o prazo para o jogador se recuperar, isso daí incomoda bastante, né? E vamos ver se ele vai conseguir resolver esses problemas do São Paulo. É um técnico jovem também, tem mais experiência, tem mais bagagem do que o Thiago Carpini, então acredito que o trabalho dele deve ser um pouco melhor do que o Carpini. Ele já deve assumir o time do São Paulo contra a equipe do Barcelona do Equador pela Copa Libertadores. A partida vai ser na quinta-feira, 9 horas da noite, né? Teremos aí no final de semana, já temos clássico, né? O técnico Zubeldia já vai ter seu primeiro clássico pela frente contra a equipe do Palmeiras no estádio do Morumbi. Partida marcada aí para segunda-feira, né? Segunda-feira, 8 horas da noite, teremos esse clássico. Não vai ser final de semana, né? São Paulo joga na quinta, então joga na segunda, né? Para poder ter um tempo a mais aí, para poder descansar seus jogadores, já que a equipe do São Paulo vai fazer a viagem no Equador, né? A viagem longa. Então é quase que inviável, né? O São Paulo chegar e jogar já um final de semana, porque chegaria na sexta, só teria o sábado, né? Na minha opinião, seria muito pouco para a equipe do São Paulo trabalhar seus jogadores. E outra equipe que preocupa é a equipe do Atlético Goianiense, né? Que chegou à Série A e até o momento ainda não conseguiu pontuar. E a situação vai ficando difícil porque todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito disputado. As equipes que ficam lá na parte de baixo é difícil sair. Nós vimos na última temporada muitas equipes aí que foram rebaixadas não conseguiram sair da zona de rebaixamento porque é difícil, e o Jair Ventura vai ter que começar a trabalhar essa equipe e fazer algumas modificações para poder pontuar, porque se o Atlético não pontuar nos próximos jogos, vai se complicar e vai se desenhar aí um possível rebaixamento da equipe. Provavelmente, se não vencer os próximos jogos, já vão mudar treinador. Isso daí é fato, né? Isso daí acontece com muitas equipes do futebol brasileiro. O clube perde 4 jogos, 5 jogos, já demite o treinador, porque acha que o problema é o treinador, né? Nunca acha que é o elenco, né? Só você ver o time do Atlético Goianiense, todo jogo tem jogador expulso, fica uma coisa até estranha, né? Uma coisa até estranha, todo jogo tem jogador expulso, né? Uma coisa também que você tem que ser bastante observada também, porque essa expulsão, né? Porque o jogador todo jogo tá tendo jogador expulso, né? Tem algumas coisas aí que tá bem estranho nesse time do Atlético Goianiense. Os jogadores já entram em campo pilhado e, na minha opinião, isso só atrapalha o desenvolvimento da equipe do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. E já o São Paulo vence sua primeira vitória no Brasileirão. São Paulo agora vai chegando a 3 pontos, 14ª colocação. Atlético Goianiense, 3 jogos e 3 derrotas. São Paulo, 2 derrotas e 1 vitória no Campeonato Brasileiro. O líder do Brasileirão é o Bragantino com 7 pontos. Temos o Flamengo também com 7 pontos. Foram as duas equipes aí que conquistaram 3 pontos e também não perderam ainda no Campeonato Brasileiro. As únicas equipes invictas nesse momento aqui é o Bragantino e a equipe do Flamengo.